Qual é a implicação desta mensagem de posse de Venâncio Mondlane? É de facto vinculativa? Tem algum cunho de juridicidade o que ele tomou? As opiniões divergem, mas do ponto de vista jurídico não podemos dizer que não, porque tem lá. Ele só está lá porque efetivamente foi partícipe de um ato que tem respaldo constitucional e legal. Portanto, a lei dos partidos políticos, que foi cumprida, aquilo que diz a Constituição e a lei eleitoral. É por isso que ele tem legitimidade para estar aí, porque foi sufragado por estes instrumentos jurídicos relevantes. Porque senão, não é qualquer pessoa que sai da sua casa e diz: bom, eu agora elejo-me presidente. Não, isso já seria uma charada, era um teatro de fantoches. Não é o caso. É um político que chega e diz: eu tomo posse. Por quê? Porque há uma fragilidade das instituições. Venâncio participou, foi reconhecido como candidato às eleições. Participou e fez uma contabilidade. Depois de fazer uma contabilidade, ao abrigo de quê? Dos dispositivos legais do direito positivo e da interpretação ab initio também do artigo 4 da Constituição. Quer dizer que este gesto de Venâncio Mondlane tem cobertura no artigo 4 da Constituição moçambicana, que fala sobre o pluralismo jurídico, que o Estado reconhece os vários sistemas normativos. Quer dizer que tem o sistema normativo positivo e o sistema normativo consuetudinário, ou costumeiro, ou tradicional, na resolução de conflitos que coexistem na sociedade moçambicana. Ora, esta interpretação que fez Mondlane de estar com a Bíblia, respeitando o que é a laicidade do Estado, não a vinculação do Estado, mas a laicidade, inspira-se nas normas daquilo que diz não só o direito costumeiro ou aquele cuja resolução não contrarie, conjugado também pelo artigo 43, que é a interpretação dos direitos fundamentais. Ora, e é importante, ele sentiu os seus direitos fundamentais serem violados. E há uma defesa destes direitos fundamentais. Os preceitos constitucionais relativos aos direitos fundamentais são interpretados e integrados na harmonia com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. Quer dizer, não pode haver limitação nem impedimento nos direitos fundamentais do cidadão. Ora, tendo em conta também o que está estatuído no artigo 42, o âmbito e o sentido dos direitos fundamentais. Quer dizer, esses direitos que, à luz do artigo 43 da Carta Universal dos Direitos Humanos e da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, aprovados pela Assembleia da República, incorporam o direito pátrio de Moçambique. Daí é que diz o artigo 4.2 que os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem qualquer outros constantes das leis. Ora, então, Venâncio, tendo conhecimento e visto que os seus direitos fundamentais estão a ser, de facto, prejudicados, ele avoca a si, ainda assim, é o único que está a avocar a Constituição.
E é o que é que diz o artigo 2 da Constituição de Moçambique? O número 1 diz: a soberania reside no povo. Ora, se a soberania reside no povo, então por que está lá o Venâncio? Porque ele contabilizou os votos que lhe levam do número 2 ao artigo 73, que dizem: o povo moçambicano exerce o poder político através do sufrágio universal, direto, igual, secreto e periódico para a escolha dos seus representantes. Ora, e o Venâncio alega legitimidade de escolha que está a ser, de facto, abafada. Por quê? Porque ele diz: eu ganhei. Mas ele não diz só no verbo. Tem materialidade. O que é isto? Ele diz: olha, eu tenho aqui as atas sínteses. É um exemplo. Por acaso essa não é uma ata síntese. Tenho aqui as atas e os editais. E dos editais e atas que eu tenho, contabilizado as mesas que por nós foram escrutinadas também, nós temos uma maioria parlamentar, o partido que me suporta e eu também enquanto candidato. Ora, por isso é que o número 2 faz a colação ao artigo 73 da Constituição. Ora, e isso é importante porque qualquer político que recebe e é sufragado pelas populações quer dizer que tem um dever para com a comunidade. Ora, e o que é que diz o artigo 45? Precisamente isso. Todo cidadão tem o dever de servir a comunidade nacional, pondo ao seu serviço as suas capacidades físicas e intelectuais. Produção, põe aí o que é que o Venâncio diz. Por as minhas capacidades físicas, intelectuais e até produção. Eu, Venâncio Mondlane, presidente eleito pelo povo moçambicano, não pelo Conselho Constitucional, não pela CNE, mas eleito pela vontade genuína do povo. Juro, pela minha honra, servir a pátria moçambicana e os moçambicanos. Juro pela minha honra, respeitar a Constituição e as leis psicológicas, intelectuais, até emocionais, em benefício desta terra, para que em 5 anos ou em 10 anos se torne uma das maiores nações do mundo. Digo tudo isto. Para aí, produção. É isto. Está a ver? É o dever para com a comunidade. Está no artigo. Ele inspirou-se no artigo 45. Está aí o respeito republicano das leis vigentes, mesmo que contrárias àquilo que seja o nosso pensamento a um dado momento. Servir a comunidade nacional, pondo ao seu serviço as suas capacidades físicas e intelectuais. Isto é o dever de qualquer cidadão chamado a exercer, junto da sua comunidade, um papel de relevância. E é isto. Vejam que começa a linguagem está próximo daquilo que está no texto constitucional. Portanto, não é um desvario de Venâncio Mondlane. Bom, mas dizem, mas ele poderia, efetivamente, tem que tomar posse junto dos deputados, na Assembleia e pela presidente do Conselho Constitucional. Mas o Venâncio fez isso, mais uma vez, em respeito à Constituição. Por quê? Porque o artigo 80 da Constituição diz precisamente o seguinte: direito de resistência. O cidadão tem o direito de não acatar ordens ilegais ou que ofendam os seus direitos, liberdades e garantias.
Ora, se há uma eleição, se dois reclamam vitória, se um que avocou a si primeiro esta está disposto a provar com elementos materiais o que diz, por que o outro quer ganhar administrativamente sem ter a prova para a confrontação? Então, na resistência, ele tem o direito de resistir ao que querem ilegalmente impor-lhe. Portanto, está na Constituição. Mais uma vez, o Venâncio não se proclamou porque violou a Constituição. Não. Está na Constituição moçambicana, artigo 80, direito de resistência. Ora, mas este direito de resistência vem em esteio com aquilo que diz um outro direito, que é o artigo 135, que é os princípios gerais do sistema eleitoral. Os princípios gerais do sistema eleitoral dizem que o sufrágio universal, direto, igual, secreto, pessoal e periódico constitui a regra geral de designação dos titulares dos órgãos eletivos de soberania. Ora, se é a regra, se é o sistema, este princípio, se violado, viola os direitos fundamentais atrás que nós referimos. E mais, é que violar um princípio é pior que violar uma lei. Porque a lei retroage, o princípio não. E é isto que o Mondlane defende. É que se alguns tomarem posse e depois, sobre a pressão, se negociar e chegar a um desiderato, é a lei que permite retroagir, mas o princípio não. O princípio, se você for absolvido, os dias que você ficou preso, ninguém te devolve. É o princípio. Mas a lei retroage, mas o princípio não. Se te derem duas bofetadas, a lei exige um pedido de desculpas, mas ninguém te devolve ou restitui sem duas chapadas. Isso é mister. Ninguém. Todo mundo. Você vai ficar. Porque violar um princípio é pior que violar uma lei. Eu tenho dito isso a todos os meus alunos. E é regra geral. Depois é preciso saber. O artigo 148 foi respeitado ou não por todos os candidatos? Não. Porque é eleito presidente da República o candidato que tenha obtido o maior número de votos. E querem impor um candidato que não respeita nem homenageia o artigo 148 da Constituição. Não teve a maioria dos votos. Ora, se não teve, Venâncio, mais uma vez recorrendo ao artigo 80 da Constituição, direito de resistência, não tem que sufragar. E mais, depois, nós temos também que, se o presidente é eleito por sufrágio universal, se há dúvidas da sua eleição, deve sempre, porque ele exerce depois a sua magistratura, há momentos que é como chefe de Estado, como presidente da República, como chefe do governo. Porque em Moçambique ele é o chefe do governo. Mas vamos agora, por que também Venâncio Mondlane fez aquela proclamação e por... Então, o 146, conjugado com 149, esta incompatibilidade é tão grave porque, disse eu há bocado, coloca Frelimo como partido militar. E ora, a Constituição diz no seu artigo 74 que não pode haver partidos que não comunguem princípios democráticos. Conjugado com o artigo 8º da Lei dos Partidos Políticos de Moçambique, que fala sobre a proibição de partidos armados. Ora, e nós vamos ver
que o 146 e o 149, conjugado com o artigo 254, começam a mostrar não só a ilegalidade de Chapo, como a ilegalidade da Frelimo. Porque diz, lembrem-se, o artigo 146 diz que o presidente da República é comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. O que é que diz o 254, número 2? A polícia é apartidária. Oh, mas, chefe indígena, o que é que isso tem a ver? Pois, tem a ver porque diz que o chefe, no 146, que o presidente da República é comandante em chefe das Forças Armadas, as Forças Armadas são apartidárias, vamos para o 149, o que é que diz o 149? O presidente não pode ter dupla função, vamos à realidade dos fatos, o Daniel Chapo é presidente da Frelimo e quer ser presidente da República. Ora, se ele é partidário, não pode dirigir, ser comandante em chefe, que engloba uma força apartidária. E tem o 266, número 3. Que diz o quê? As forças de defesa e os serviços de segurança de Estado são apartidárias. Ora, se Chapo é partidário, não pode ser comandante-chefe. Ou é presidente da Frelimo e não é comandante em chefe, ou é comandante em chefe e não é presidente da Frelimo. Isto é um erro insanável. Mas também diz, não, mas isso está assim, mas nunca é assim. Não. Foi isso que levou a presidente do Tribunal Constitucional a validar os resultados, porque ela tinha ciência que a Frelimo não é um partido igual aos outros. A Frelimo é um partido armado, a Frelimo é um partido militarizado, a Frelimo é um partido paramilitar. Tudo contrário àquilo que diz a própria Constituição atípica de Moçambique. Está lá. Então, o número 4 do artigo 266, ainda da Constituição, diz que as forças de defesa e segurança devem obediência ao comandante em chefe. Quem é o comandante em chefe? Presidente da Frelimo. Pode haver paz? Não. O temor da Frelimo é que, pela primeira vez desde 1975, haveria um presidente da República que cumpre integralmente a Constituição. E quem é esse presidente da República? Venâncio Mondlane, que não é presidente de nenhum partido político, que é apartidário, tal como a polícia deve ser apartidária e tal como as Forças Armadas devem ser apartidárias. Não é este o caso. Ora, mas depois vamos... mas a presidente do Tribunal Constitucional é que deve dar posse. Emblematicamente, sim. Mas agora vamos ver se ela cumpre os pressupostos também da lei. Ora, e o artigo 242 da Constituição moçambicana diz que os juízes devem ter 35 anos de idade, pelo menos 10 anos de experiência profissional na magistratura, ou em qualquer atividade forense ou de docência em direito. A doutora Lúcia é PhD pela UEM, mas no seu currículo público não tem que ela não é magistrada, está fora de questão, é jurista, não tem 10 anos na advocacia, como diz a lei, a época da nomeação, segundo aquilo, volto a dizer, que é público, que ela tem como a sua bibliografia pública. Não tem. E também não tem 10 anos de docência em direito, pese ter sido diretora da UEM e professora. Mas está lá que foi professora durante um ano, 24-25, 2004-2005.
Portanto, viola também o número 3 do artigo 242 da Constituição. Ora, com base em tudo isso, é um órgão ilegítimo. Não pode conferir posse a alguém que tem legitimidade vinda do soberano, o povo moçambicano. Daí que esta declaração de Venâncio Mondlane tem sim um cunho jurídico vinculante, porque fundado nos caboclos da Constituição de Moçambique.